Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a presença poderosa do Espírito Santo envolva cada uma de suas fibras neste exato momento. Que você sinta o amor de Deus de uma forma que nunca sentiu antes. Que você sinta a mão de Deus tocando em você nesta noite. Eu sou Paulo Barbosa. E a mensagem que Deus tocou profundamente no meu coração nesta noite é absolutamente confrontadora e libertadora. Quando o orgulho te bloqueia, Deus te humilha com graça. Quando a soberba te cega, Deus abre teus olhos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem nesta noite tão especial. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, ouvindo essas palavras. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua dor mais profunda. Deus sabe que o orgulho está te aprisionando de forma tão completa que você nem consegue mais ver a prisão em que vive. Deus sabe que você está tão cheio de si mesmo que não consegue pedir ajuda, que não consegue reconhecer seus próprios erros, que sua atitude está afastando as pessoas que mais o amam. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai humilhar seu coração de forma tão graciosa e tão específica que você vai finalmente entender que a humildade não é derrota, é libertação completa. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração completamente. Deixa que Deus fale com você de forma tão poderosa que quando você fechar este vídeo e descansar sua cabeça no travesseiro, você vai saber, com absoluta certeza, que o orgulho perdeu seu poder sobre você para sempre. Você vai sentir a mudança nos bastidores do reino de Deus. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem de libertação do orgulho no dia a dia. Se você está enfrentando uma atitude que destrói relacionamentos, que impede de pedir desculpas sinceras, que bloqueia seu crescimento espiritual e pessoal, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada transformadora de humildade e libertação. Não deixa para depois, comece hoje mesmo. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Se você ainda não deu um like neste vídeo, se você ainda não se inscreveu, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso. Clica naquele botão de like, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que estão presas no orgulho, que estão destruindo relacionamentos por causa de sua soberba, que precisam desesperadamente ouvir essa palavra de humildade libertadora. Se inscreva e, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você nesta noite e nas noites que virão. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: meu orgulho é quebrado, minha humildade é restaurada, em nome de Jesus. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você e decretar essa libertação em sua vida. Quero que você conheça profundamente a história de Nabucodonosor. Sim, aquele que foi o rei mais poderoso da Babilônia, aquele que tinha um império que se estendia por todo o mundo conhecido. Nabucodonosor tinha poder absoluto sobre todas as coisas. Ele tinha autoridade sobre nações inteiras, sobre povos incontáveis. Ele tinha riqueza incomparável. Ele tinha tudo aquilo que o mundo considera como sucesso máximo. Mas sabe qual era o seu maior problema? Seu próprio coração. Seu coração estava tão cheio de orgulho que não havia espaço para Deus. Seu coração estava tão preso ao ego que Deus não podia operar livremente em sua vida. Nabucodonosor olhava para sua cidade, para seus palácios grandiosos, para seus exércitos invencíveis, para seus monumentos, para suas conquistas, e pensava: eu fiz tudo isso, eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou o rei, ninguém é como eu, ninguém tem o poder que eu tenho, ninguém construiu o que eu construí, ninguém conquistou o que eu conquistei. E sabe qual era a verdade? Nabucodonosor estava completamente enganado e iludido. Ele pensava que era porque tinha feito, mas toda aquela riqueza, todo aquele poder, tudo havia vindo de Deus.
Mas Nabucodonosor não conseguia ver isso. Sua soberba o cegava completamente. Ele tinha os olhos abertos, mas não conseguia enxergar a verdade fundamental. Ele estava vivo fisicamente, mas cego espiritualmente. Pense bem nisso. Nabucodonosor era tão poderoso que ninguém era capaz de confrontá-lo. Ninguém era capaz de dizer a ele: você está errado. Porque como você confronta um rei? Como você fala com alguém que tem poder absoluto? Como você oferece sabedoria a alguém que acha que já sabe tudo? Então Nabucodonosor vivia em uma bolha de ilusão onde era sempre certo, sempre grande, sempre admirado. E essa bolha o isolava completamente da verdade. Seus conselheiros não podiam lhe dizer a verdade. Seus oficiais não podiam confrontá-lo. Seus servos tremiam diante dele. Não havia ninguém que pudesse quebrar a ilusão do orgulho dele. Ele estava completamente só em seu palácio de soberba. Está escrito exatamente em Daniel 4:30. Dizia o rei: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Você entende o que está escrito aqui? Nabucodonosor estava se glorificando abertamente. Ele estava se exaltando. Ele estava dizendo que ele havia construído tudo aquilo. Não havia menção a Deus. Não havia reconhecimento de que tudo vinha de Deus. Nabucodonosor estava tão envaidecido que achava que era o merecedor de toda a glória, toda a honra, todo o respeito. Ele colocava a si mesmo no lugar que só Deus merecia. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Mas não respondeu com ira destruidora imediata. Deus respondeu com uma lição profunda, uma lição que mudaria o rei para sempre. Uma lição que levaria 7 anos para ser completamente aprendida. Está escrito em Daniel 4:32 até 33. E te serás expulso da companhia dos homens, e a tua habitação será com os animais do campo. Te farão comer erva como aos boi, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E isso aconteceu. Nabucodonosor perdeu sua mente. Ele foi expulso de seu palácio. Ele foi removido de seu trono de poder. Ele viveu como um animal. Ele comia grama no campo como um boi. Seu próprio corpo se transformou completamente. Seus cabelos cresceram como penas de águia. Suas unhas se tornaram como garras de pássaro. Ele ficou irreconhecível. O grande rei Nabucodonosor se tornou uma criatura selvagem, desamparada. Todos que o conheciam não podiam reconhecê-lo mais. Ele foi reduzido ao nada. Pense na humilhação profunda. Pense no rei mais poderoso do mundo, aquele que tinha tudo, vivendo como um animal no campo. Seus servos, seus oficiais, seus soldados, todos vendo o rei que adoravam se transformar em um animal desesperado. E Nabucodonosor não podia fazer nada a respeito. Seu poder não o salvava. Seu ouro não o salvava. Seu exército não o salvava. Nada que ele havia construído, nada que ele havia conquistado, o salvava. Ele estava totalmente dependente de Deus, completamente vulnerável, completamente humilhado. Era uma humilhação pública e permanente. Todos sabiam que Deus havia derrotado o rei mais poderoso, mas aqui está a beleza extraordinária da história. Depois de 7 anos vivendo como um animal, depois de 7 anos sendo completamente humilhado, depois de 7 anos sem poder fazer nada a respeito de sua situação, depois de 7 anos sendo reduzido a nada, Nabucodonosor finalmente levantou seus olhos para o céu, finalmente reconheceu Deus, finalmente entendeu que não era ele quem tinha poder, era Deus. Finalmente compreendeu que tudo aquilo que ele havia construído, tudo aquilo que ele havia conquistado, não havia vindo dele, havia vindo de Deus. E quando Nabucodonosor finalmente se humilhou completamente, quando finalmente reconheceu que Deus é quem merecia toda a glória, toda a honra, toda a adoração, Deus o restaurou, seu reino lhe foi devolvido. Sua mente foi restaurada. Ele voltou a ser rei. Ele voltou à sanidade. Ele voltou à sua posição de poder. Mas agora, Nabucodonosor havia aprendido a lição mais importante da vida. Agora ele sabia que não era nada sem Deus. Você está nesta mesma situação agora? Você está tão cheio de si mesmo que Deus tem que humilhá-lo? Você está tão orgulhoso que não consegue reconhecer seus próprios erros? Você está tão soberbo que sua atitude está afastando as pessoas que o amam? Você está vivendo em um mundo onde você é sempre certo, sempre grande, sempre melhor que todo mundo? Porque deixa eu te dizer,
Deus tem uma forma de quebrar essa ilusão. Deus é especialista em humilhar o soberbo. Deus sabe exatamente como te trazer de volta à realidade. Agora, quero que você conheça profundamente a história de Pedro. Sim, aquele que era o apóstolo mais próximo de Jesus. Pedro era impetuoso, sempre pronto para agir. Pedro era corajoso, sempre pronto para enfrentar o perigo. Pedro era confiante em si mesmo, talvez demais. Pedro era aquele que falava primeiro e pensava depois. Mas sabe qual era o maior defeito de Pedro? Seu próprio orgulho, sua própria confiança desmedida em si mesmo. Pedro achava que era diferente. Pedro achava que era especial. Pedro achava que nunca falharia. Uma noite, na última ceia, Jesus estava com todos os apóstolos. Era a última noite antes da crucificação. Era uma noite para se despedir. Jesus estava tentando preparar os apóstolos para o que estava por vir, para o sofrimento que enfrentariam. E Jesus disse aos apóstolos que todos o abandonariam. Jesus disse que todos negariam conhecê-lo. Jesus estava advertindo, preparando, tentando fazer com que eles entendessem a realidade do que estava por vir. Jesus estava sendo honesto e compassivo. E sabe qual foi a reação de Pedro? Pedro se levantou e disse com toda a confiança: Senhor, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Eu estou pronto a ir contigo até a morte. Pedro estava tão confiante em si mesmo, tão seguro de sua própria força espiritual, tão cheio de si mesmo, que achava que era diferente dos outros apóstolos. Achava que não ia falhar como eles falhariam. Achava que era forte demais para negar Jesus. Achava que seu amor por Jesus era tão grande que nenhuma circunstância poderia mudar isso. Achava que conhecia seu próprio coração melhor do que conhecia. O orgulho de Pedro o fazia superestimar sua própria capacidade. Está escrito exatamente em Mateus 26, contra 33 até 34. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que nesta noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Você entende o que está acontecendo aqui? Jesus estava advertindo Pedro diretamente que ele o negaria. Jesus estava tentando tirar a ilusão da mente de Pedro. Jesus estava dizendo claramente: Pedro, você acha que é forte, mas não é. Você acha que não vai falhar, mas vai. Você acha que é diferente dos outros, mas não é. Nesta mesma noite você me negará 3 vezes. Mas Pedro estava tão cheio de orgulho que não conseguiu ouvir aquele aviso. Pedro achava que conhecia a si mesmo melhor do que Jesus conhecia. Pedro achava que era forte demais para falhar. O orgulho de Pedro o cegou para a verdade que Jesus estava tentando lhe dizer. O orgulho o impediu de aprender a lição antes do erro acontecer. Pedro pensava que aquilo não se aplicava a ele. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que Jesus disse. Quando Jesus foi preso, quando a situação ficou perigosa, quando havia riscos reais de morte, Pedro teve medo. Pedro negou conhecer Jesus. Não uma vez, não 2 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na primeira vez, uma criada perguntou se ele era um dos apóstolos, e Pedro negou. Na segunda vez, alguém o reconheceu, e novamente Pedro negou. Na terceira vez, Pedro até começou a amaldiçoar, dizendo que nem conhecia Jesus. E na terceira negação, Pedro ouviu o galo cantar. E sabe o que Pedro fez? Pedro chorou. Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Pedro finalmente compreendeu a verdade. Pedro finalmente viu sua própria fraqueza. Pedro finalmente entendeu que ele não era tão forte quanto achava que era. O orgulho o havia cegado para sua própria fragilidade. Pedro era fraco quando enfrentava a pressão. Pedro era humano quando tudo desabava. Mas aqui está a beleza extraordinária. Depois da ressurreição, Jesus apareceu para Pedro. E sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus não o confrontou com raiva. Jesus não o condenou. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus perguntou, correspondendo aos 3 negatórios. E 3 vezes Pedro respondeu: Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus estava dando a Pedro a chance de restaurar aquilo que havia sido quebrado. Estava dando a Pedro a chance de reconhecer seu erro completamente, de se humilhar genuinamente, de começar de novo. E cada vez que Pedro dizia: Senhor, você sabe que eu te amo, Jesus respondia: Cuida de minhas ovelhas. Feed my lambs, tame my sheep.
E sabe o que Pedro se tornou depois disso? Pedro se tornou a rocha sobre a qual Jesus construiria sua igreja. Pedro se tornou o maior apóstolo da história. Milhões de pessoas vieram a Cristo através de Pedro. Pedro se tornou um pastor poderoso que enfrentou os maiores líderes da época. Pedro se tornou alguém que foi preso e torturado por causa de Jesus. Mas não foi porque Pedro era forte ou porque Pedro era arrogante. Foi porque Pedro aprendeu a humildade. Pedro aprendeu que só através da humildade e do arrependimento é que Deus pode nos usar de forma poderosa. Pedro entendeu que sua fraqueza era exatamente o lugar onde Deus poderia demonstrar seu poder. Pedro aprendeu que reconhecer seus limites era o primeiro passo para receber o poder de Deus. Você está fazendo o que Pedro fez? Você está tão cheio de confiança em si mesmo que não consegue reconhecer seus próprios limites? Você está tão orgulhoso que, quando comete erros, em vez de pedir desculpas sinceras, tenta justificar suas ações? Você acha que é tão forte que nunca vai falhar? Porque deixa eu te dizer algo bem claro. A humildade não é fraqueza. A humildade é o pré-requisito para que Deus nos use de forma poderosa e transformadora. Quero que você entenda profundamente a história do fariseu e do publicano. Jesus contou esta parábola para ensinar algo fundamental sobre humildade e soberba. Havia 2 homens que foram ao templo orar em um mesmo dia. Um era um fariseu, o outro era um publicano. Um era respeitado e admirado, o outro era desprezado e rejeitado. O fariseu era respeitado na comunidade inteira. O fariseu era conhecido em toda a cidade por sua piedade aparente. O fariseu era aquele que seguia a lei à risca, que observava cada detalhe, que era meticuloso em seus religiosos. O fariseu era alguém que as pessoas admiravam publicamente e queriam ser como ele. O fariseu era visto como um homem de Deus. Mas sabe qual era o maior problema do fariseu? Seu coração estava completamente cheio de orgulho. Seu coração estava vazio de amor e cheio de superioridade. Está escrito exatamente em Lucas 18, 11 e 12. O fariseu, pondo-se em pé, orava assim consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. Você entende o que o fariseu estava fazendo? O fariseu estava se comparando com os outros. O fariseu estava se exaltando enquanto abaixava os outros. O fariseu estava dizendo: eu não sou como aqueles homens ruins. Eu sou melhor. Eu sou piedoso. Eu cumpro a lei perfeitamente. Eu jejuo. Eu dou dízimos. O fariseu estava tão ocupado se glorificando que nem mesmo estava falando com Deus genuinamente. Estava falando consigo mesmo, admirando a si mesmo. Estava em seu próprio templo particular, adorando a si mesmo. E observe algo absolutamente crucial. O fariseu estava no templo orando. Ele estava na presença de Deus. Mas mesmo assim, sua oração era sobre ele. Sua oração era para se exaltar. Sua oração não era para pedir algo a Deus ou para adorar Deus. Era para se congratular, para se elogiar. Sua oração era um monólogo egocêntrico, não um diálogo genuíno com Deus. Ele tinha vindo ao templo para adorar Deus, mas terminou adorando a si mesmo. Mas havia também o publicano. O publicano era desprezado por toda a comunidade. O publicano era visto como um pecador notório. O publicano era alguém que trabalha para o Império Romano, cobrando impostos do próprio povo, enriquecendo com o sofrimento dos outros. O publicano era alguém que todos olhavam com desprezo e ódio. O publicano era considerado traidor. Mas sabe qual era a diferença crucial? O publicano tinha humildade genuína e honestidade de coração. O publicano sabia quem era de verdade. Está escrito em Lucas 18, 13. O publicano, porém, ficando de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano não estava se comparando com ninguém. O publicano não estava se exaltando ou abaixando outros. O publicano apenas estava reconhecendo sua própria necessidade profunda. O publicano estava se humilhando genuinamente diante de Deus. O publicano estava admitindo que era um pecador e que precisava da graça de Deus mais do que qualquer outra coisa. O publicano não estava preocupado com sua reputação ou com o que as pessoas pensavam dele. O publicano estava apenas clamando por misericórdia, por compaixão, por graça.
O publicano estava nu e vulnerável diante de Deus. E sabe qual foi o resultado extraordinário? Jesus disse que o publicano saiu justificado, mas o fariseu não. Publicano, apesar de ser considerado um pecador pela sociedade, apesar de ser desprezado por todos, apesar de viver uma vida que a maioria considerava errada, saiu daquele templo reto diante de Deus. Mas o fariseu, apesar de toda sua piedade aparente, sua obediência à lei, seu respeito na comunidade, seu jejum, seus dízimos, seus bons feitos, saiu daquele templo ainda condenado, porque o coração do fariseu estava cheio de orgulho e auto-engano, mas o coração do publicano estava aberto para a graça de Deus. Você é como o fariseu ou como o publicano? Você está se comparando com os outros e se sentindo superior? Você está tão ocupado apontando os erros dos outros que não consegue ver os seus próprios? Você está tão cheio de si mesmo que não consegue pedir ajuda, não consegue pedir desculpas, não consegue reconhecer seus limites? Ou você está disposto a ser como o publicano, reconhecendo sua própria necessidade e clamando pela graça de Deus? Agora quero que você conheça a história de Jezabel. Sim, aquela rainha que foi uma das mulheres mais arrogantes de toda a história bíblica. Jezabel era a rainha de Israel, esposa do rei Acabe. Jezabel tinha poder considerável. Jezabel tinha autoridade sobre muitas coisas. Jezabel tinha tudo o que queria porque seu marido era fraco e permitia que ela controlasse. Mas sabe qual era o seu maior problema? Seu orgulho desenfreado e sua rebelião contra Deus. Jezabel não adorava o Deus verdadeiro de Israel. Jezabel adorava Baal, um Deus falso. Jezabel estava tão cheia de si mesma que decidiu que iria destruir todos os profetas do Deus verdadeiro. Então Jezabel começou sistematicamente a matar todos os profetas de Deus, perseguindo-os, destruindo-os. Havia um profeta chamado Elias, que se levantou contra Jezabel de forma poderosa. Elias confrontou a rainha diretamente. Elias desafiou os profetas de Baal ao mesmo tempo. Elias pediu que o povo escolhesse entre o Deus verdadeiro e Baal. E Elias ganhou. Os profetas de Baal foram derrotados e mortos. Quando Jezabel ouviu que seus profetas tinham sido derrotados e destruídos, ela enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me façam e ainda mais me façam, se amanhã a esta hora não tiver feito a tua vida como a vida deles. Você entende o que Jezabel estava fazendo? Jezabel estava ameaçando Elias com morte. Jezabel estava dizendo que iria matar Elias. Jezabel estava tão cheia de si mesma, tão orgulhosa de seu poder, que achava que podia fazer qualquer coisa, inclusive matar um profeta de Deus. Achava que seu poder era suficiente para destruir até um profeta de Deus. Achava que sua autoridade era maior do que a autoridade de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Elias fugiu. Jezabel conseguiu lhe dar medo por um tempo. Mas Deus não estava satisfeito com Jezabel. Deus não permitira que ela continuasse em sua rebelião. Deus tinha planos para Jezabel, planos de julgamento. E sabe qual foi o fim de Jezabel? Ela foi jogada de uma janela e caiu na rua. Seu corpo foi pisoteado por cavalos, os cães comeram sua carne, e tudo o que restou foi seu crânio, suas mãos e seus pés. Uma rainha que tinha tudo terminou como comida para cães, tudo por causa de seu orgulho, de sua rebelião contra Deus. A soberba a destruiu completamente. Ela foi desumanizada, ela foi desrespeitada até depois de morta. Essa é a realidade do orgulho que você precisa compreender. O orgulho não nos eleva, nos destrói. O orgulho não nos faz grandes, nos torna pequenos e vazios. O orgulho não nos protege, nos deixa vulneráveis e expostos. O orgulho nos bloqueia da verdade, nos cega completamente, nos impede de ver a realidade. Quero que você conheça também a história do jovem rico. Havia um jovem que veio a Jesus com uma pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? O jovem era respeitado, rico, influente. O jovem havia guardado todos os mandamentos desde a infância. O jovem era bem-vindo na sociedade. Mas sabe o que Jesus lhe disse? Jesus lhe disse: falta uma coisa. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E sabe o que o jovem fez? O jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem foi embora porque não conseguia aceitar o que Jesus havia dito.
O orgulho do jovem, sua confiança em suas próprias realizações, sua segurança em suas riquezas, o impediram de seguir Jesus. O jovem não conseguiu se humilhar o suficiente para reconhecer que precisava deixar tudo para seguir Jesus. Sua riqueza havia se tornado seu Deus. Você está fazendo o mesmo? Você está tão seguro em suas próprias conquistas que não consegue reconhecer que precisa de Deus? Você está tão confiante em si mesmo que não consegue se render completamente a Deus? Quem é seu Deus verdadeiro? Quero que você conheça também a história de Absalão. Absalão era o filho do rei Davi. Absalão era extraordinariamente belo. Absalão era admirado por todas as pessoas. Absalão tinha tudo o que queria, mas Absalão estava consumido pelo orgulho. Absalão olhava para seu pai, o rei Davi, e pensava: eu serei um rei melhor do que ele. Eu sou mais belo, sou mais forte, sou mais inteligente. E Absalão decidiu roubar o coração do povo. Absalão saía pelas ruas e falava com as pessoas, dizendo que se fosse juiz, faria justiça de verdade. Absalão estava construindo sua própria base de poder, seus próprios seguidores. E Absalão se rebelou contra seu próprio pai. Absalão organizou uma conspiração. Absalão reuniu um exército. Absalão quer tomar o trono de seu pai. E por algum tempo, Absalão conseguiu. Absalão conseguiu derrotar os soldados de seu pai. Absalão conseguiu forçar seu pai a fugir. Mas sabe o que aconteceu depois? Absalão foi perseguido pelos generais do seu pai. Quando Absalão tentava fugir a cavalo, seus cabelos longos e belos ficaram presos em um galho de uma árvore. E enquanto Absalão estava pendurado ali, os generais de seu pai o assassinaram. O belo Absalão, que tinha tudo, morreu de forma humilhante, pendurado em uma árvore. E quando Davi soube da morte de seu filho, Davi chorou. Davi gritou: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Absalão, meu filho. Viu o resultado do orgulho? Absalão perdeu tudo. Absalão perdeu sua vida. Absalão perdeu a oportunidade de ser um grande rei. Absalão perdeu a chance de ser um grande homem. Tudo por causa de seu orgulho, de sua rebelião contra seu pai e contra Deus. Quero que você conheça também a história de Ramã. Ramã era um oficial do rei Assuero. Ramã tinha poder. Ramã tinha respeito. Ramã tinha tudo o que queria. Mas Ramã estava consumido pelo orgulho. Havia um homem judeu chamado Mardoqueu que não se inclinava diante de Ramã. Mardoqueu não o respeitava como os outros respeitavam. E isso enraivecia Ramã. Ramã não conseguia suportar o fato de que uma pessoa não o adorava. Ramã decidiu que destruiria não apenas Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Ramã foi ao rei e pediu permissão para destruir todos os judeus, e o rei deu permissão. Ramã estava tão cheio de si mesmo que estava construindo uma forca para executar Mardoqueu. Mas sabe o que aconteceu? A história virou. A rainha Ester, que era judia e que tinha ganhado o favor do rei, revelou o plano de Ramã. E quando o rei soube da verdade, o rei ficou furioso, e a forca que Ramã havia construído para executar Mardoqueu foi usada para executar Ramã. Ramã morreu na forca que ele mesmo havia preparado. Viu? O orgulho de Ramã o destruiu. A soberba de Ramã o levou à morte. Ramã tinha tudo e perdeu tudo por causa de seu orgulho. Mas agora, deixa que eu declare algo muito importante que pode transformar sua vida completamente. Eu profetizo para você, nesta noite sagrada, que 2026 é o ano em que você finalmente se humilha de verdade. É o ano em que você para de tentar ser maior do que Deus. É o ano em que você reconhece seus próprios erros sem justificativas. É o ano em que você finalmente consegue pedir desculpas sinceras. Eu declaro que todo o orgulho que te bloqueia está sendo quebrado nesta noite pelo poder de Jesus. Eu declaro que toda soberba que te cega está sendo removida completamente. Eu declaro que toda arrogância que afasta as pessoas está morrendo nesta noite sagrada. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai se tornar uma pessoa de coração humilde e genuíno. Você vai conseguir pedir desculpas sinceras. Você vai conseguir pedir ajuda quando precisar. Você vai conseguir reconhecer os erros dos outros também e perdoá-los. Você vai olhar para Deus e dizer: não sou eu, Senhor, é você. Toda glória, toda honra, toda exaltação é sua, não minha. Eu declaro que nesta noite o espírito de soberba abandona sua vida para sempre.
que o orgulho perde completamente seu poder sobre você, que a humildade divina te enche de uma paz profunda que vem de saber que você não precisa provar nada a ninguém, porque Deus já sabe quem você é, que a libertação que você vai experimentar será tão profunda que seus amigos vão reconhecer a mudança em você. Então feche os olhos comigo agora. Vamos orar juntos. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus absolutamente tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando neste exato momento. E eu quero que você tenha certeza absoluta de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra que sai de seu coração. Deus está pronto para fazer o milagre transformador. Senhor, nós te damos graças infinitas e honra profunda por esta noite abençoada, por esta oportunidade extraordinária de estar aqui novamente diante da tua presença majestosa, invocando o teu nome poderoso, declarando a tua fidelidade eterna, exaltando o teu poder soberano, que humilha com graça e exalta o humilde. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não te satisfazes com corações arrogantes, com atitudes altivas, com espíritos soberbos. Nós te louvamos porque tu és um Deus que vê além das aparências superficiais, que conhece o coração mais profundo, que deseja pessoas humildes e genuinamente acessíveis. Nós te louvamos porque tu és justo e verdadeiro, porque tu cuidas dos mansos e dos humildes, porque tu abates o soberbo e exaltas o humilde. Senhor, nós declaramos que a libertação completa do orgulho está acontecendo na vida de quem está nos ouvindo agora nesta noite sagrada. Nós declaramos que a soberba destrutiva está sendo quebrada. Nós declaramos que a arrogância que mata está morrendo. Nós declaramos que a humildade genuína e transformadora está enchendo cada coração completamente. Senhor, que isso seja uma realidade viva na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão presas no orgulho como em uma cadeia invisível. Pessoas que não conseguem pedir ajuda porque seu ego não permite, porque seu orgulho as cega. Pessoas que não conseguem reconhecer seus próprios erros porque estão muito ocupadas apontando os erros dos outros. Pessoas que destroem relacionamentos com sua atitude soberba e arrogante. Pessoas que cercam de inimigos porque ninguém aguenta sua arrogância intolerável. Senhor, eu vejo aqueles que estão sozinhos porque sua atitude altiva afastou todos aqueles que o amavam genuinamente. Eu vejo aqueles cuja carreira está completamente estagnada porque seu orgulho impede de aprender com os outros. Eu vejo aqueles cujo crescimento espiritual está totalmente bloqueado porque acham que já sabem tudo. Eu vejo aqueles cujos casamentos estão destruídos porque não conseguem reconhecer erros. Eu vejo aqueles cujas amizades morreram porque não conseguem ser vulneráveis. Eu vejo aqueles que não conseguem receber conselhos porque seu orgulho não permite. Eu vejo aqueles cuja história familiar está marcada pela rebeldia e pela arrogância que as pessoas herdaram. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que Deus está prestes a fazer um milagre transformador na vida de quem está nos ouvindo agora. Deus vai quebrar esse orgulho que a sufoca. Deus vai abrir seus olhos para seus próprios erros de forma clara e honesta. Deus vai amolecer seu coração de forma tão profunda que você vai conseguir pedir desculpas sinceras, sem justificativas. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de humildade verdadeira. Que 2026 é o ano em que você finalmente se conhece honestamente. Que 2026 é o ano em que você para de tentar ser Deus e permite que Deus seja Deus completamente em sua vida. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma humildade genuína e verdadeira. Uma humildade que não é falsa ou fingida para parecer bem, mas uma humildade que vem de conhecer verdadeiramente quem você é e quem Deus é. Pai, coloca uma capacidade transformadora de reconhecer seus próprios erros com sinceridade e rapidez. Pai, coloca um coração que consegue pedir desculpas sinceras sem defeita, que consegue pedir ajuda quando precisa, que consegue admitir que não sabe tudo e precisa aprender. Pai, coloca uma atitude que atrai as pessoas e que restaura relacionamentos destruídos. Pai, coloca um espírito quebrantado, mas não apagado, humilde, mas não derrotado. Tira o orgulho, Senhor. Tira aquele sentimento corrosivo que faz você se achar melhor que os outros. Tira aquela arrogância que te faz achar que sabe tudo.
Tira aquela soberba que impede você de ouvir conselhos. Tira aquela atitude que afasta as pessoas que você ama. Tira o medo de parecer fraco se pedir ajuda. Tira a necessidade constante de estar certo. Tira a comparação destrutiva constante com os outros. Tira o medo de ser rejeitado se for honesto sobre seus erros. Tira a tendência de culpar os outros por seus problemas. Tira a necessidade de estar sempre no controle. Tira a desconfiança nos outros. Tira o julgamento constante dos outros. Tira o espírito de murmuração e queixa. Tira a inveja do sucesso alheio. Tira a necessidade de derrotar os outros para se sentir bem. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma nova forma de pensar, onde reconhecer os limites não é fraqueza, é sabedoria verdadeira. Coloca uma alegria genuína e pura no sucesso dos outros, sem inveja ou ressentimento. Coloca a capacidade de celebrar as vitórias alheias como se fossem suas. Senhor, cura as feridas profundas dessa pessoa que vieram de anos de soberba e arrogância. Cura aquelas feridas que vieram de relacionamentos destruídos por sua atitude. Cura aquelas feridas que vieram de pessoas que se afastaram por causa de seu orgulho desenfreado. Cura aquelas feridas que vieram de se achar melhor que os outros. Cura aquelas feridas de rejeição causadas por sua própria arrogância. Cura aquelas feridas de solidão causadas por sua soberba. Cura aquelas feridas que vieram de tentar ser perfeito. Cura aquelas feridas que vieram de não aceitar suas próprias fraquezas. Cura aquelas feridas da infância que o fizeram precisar ser o melhor. Cura aquelas feridas do abandono que fizeram você precisar provar seu valor. Cura aquelas feridas de humilhação que você sofreu e agora projeta nos outros. Cura aquelas feridas da comparação constantemente feita com outros irmãos ou irmãs. Cura aquelas feridas de nunca ser suficiente que geraram essa necessidade de estar sempre provando seu valor. Senhor, coloca bálsamo restaurador e curativo sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia genuína para se humilhar de verdade. Uma coragem que vem só do trono de Deus para dizer a alguém: você estava certo e eu estava errado. Desculpe-me sinceramente. Por favor, me perdoe. Coloca uma força para reconhecer seus limites e pedir ajuda quando precisa. Coloca uma sabedoria para aprender com os outros, mesmo daqueles que parecem menores que você. Coloca uma humildade que abre portas, que restaura relacionamentos destruídos, que traz paz profunda e verdadeira libertação. Coloca em cada área da vida uma disposição de ser ensinado. Senhor, abra os olhos dessa pessoa, para que ela veja seus próprios erros claramente, sem auto-engano. Abra os olhos para que ela reconheça que não é perfeita e nunca será. Abra os olhos para que ela veja que há muito a aprender ainda. Abra os olhos para que ela compreenda que cada pessoa tem algo a ensinar-lhe. Abra os olhos para que ela veja como seu orgulho tem prejudicado aqueles que ama. Abra os olhos para que ela veja a beleza na humildade. Abra os olhos para que ela veja como o orgulho destruiu tantas vidas na história. Senhor, que essa pessoa finalmente entenda profundamente que soberba é uma prisão e humildade é a chave para a libertação total. Senhor, que a palavra arrogância morra do coração e da boca dessa pessoa, que seja substituída por humildade, que superior seja substituída por aprendiz disposto, que certo sempre seja substituída por disposto a aprender sempre, que eu não preciso de ninguém seja substituída por preciso de Deus e dos outros, que meu caminho é o melhor seja substituída por busco o caminho de Deus, que isso é abaixo de mim seja substituída por estou disposto a servir, que eu merecia mais seja substituída por sou grato pelo que tenho, que os outros têm inveja de mim seja substituída por como posso servir os outros. Senhor, transforma completamente a forma como essa pessoa pensa, sente e vive a partir desta noite sagrada transformadora. Senhor, que essa pessoa tenha paz verdadeira para descansar, que deixe de lado a necessidade tóxica de sempre estar certo, que deixe de lado a necessidade de sempre vencer sobre os outros, que deixe de lado a necessidade de se sentir superior, que comece a viver uma vida de paz verdadeira, onde o valor de uma pessoa não é medido por sua superioridade, mas por sua integridade, por sua humildade, por seu amor pelos outros. Que essa pessoa descubra que a verdadeira força vem da humildade,
que essa pessoa entenda que ser quebrantado é ser sábio. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do quebrantador de orgulhos e exaltador de humildes, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar uma libertação profunda e transformadora, que essa pessoa vai acordar em breve e se surpreender com sua própria capacidade de pedir desculpas sinceras. Que essa pessoa vai viver dias em que se sinta grata pelas lições que aprendeu com outros. Que essa pessoa vai dormir em paz, sabendo que é humanamente limitada, mas divina e eternamente valiosa aos olhos de Deus. Que essa pessoa vai finalmente poder dizer com convicção absoluta: eu não sou nada sem Deus, mas com Deus sou tudo. Meu valor não vem de ser melhor que os outros, vem de ser filho de Deus. Minha força não vem de meu orgulho, vem de minha humildade. Minha verdadeira exaltação não é quando todos me admiram, é quando reconheço a Deus como o único digno de toda glória. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê diga amém. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus nesta noite sagrada. Algo se moveu profundamente, algo foi quebrado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores divinos, houve uma transformação profunda. O orgulho que estava te prendendo foi confrontado pelo poder de Deus. A soberba que estava te cegando foi declarada uma mentira. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você é propósito de Deus. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra transformadora de que você pode ser humilde e ainda assim ser honrado. Que você pode reconhecer seus erros e ainda assim ser amado profundamente. Que você pode pedir ajuda e ainda assim ser forte. Que você pode ser quebrantado e ainda assim ser poderoso. Você já viveu antes com o orgulho destruindo seus relacionamentos de forma profunda? Deus sempre teve a resposta. Deus sempre soube como restaurar seu coração completamente. Deus sempre foi fiel em mostrar que humildade é o caminho para a verdadeira exaltação. E neste orgulho atual, quando a soberba está te afastando das pessoas, quando a arrogância está te destruindo lentamente, não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai humilhar seu coração com graça. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele existe e que Ele ama você profundamente. 2026 é o seu ano de humildade divina. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você finalmente consegue pedir desculpas sinceras. É o ano em que você consegue reconhecer seus erros completamente. É o ano em que você consegue aprender com os outros. É o ano em que seus relacionamentos são restaurados. É o ano em que você finalmente consegue ser autêntico. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima de arrependimento. Deus ouviu cada clamor de alguém que finalmente quer mudar. Deus conhece cada detalhe de como o orgulho tem te prejudicado. E Deus vai responder completamente. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente e transformar sua relação com humildade, arrependimento e autenticidade verdadeira. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, renovando sua mente constantemente, curando suas feridas de orgulho e rejeição. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de transformação e humildade divina hoje mesmo. Não adie. Não espere. Comece agora. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora no coração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão presas no orgulho, que também precisam ouvir que humildade é o caminho para a verdadeira exaltação. Deixa nos comentários essa mensagem: meu orgulho é quebrado, minha humildade é restaurada em nome de Jesus. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações para você não perder nenhuma palavra que Deus está preparando especialmente para você em cada noite que virá. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente com bênçãos que transbordam.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de humildade divina, de transformação profunda, de verdadeira exaltação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o quebrantador de orgulhos e o exaltador de humildes. Amém e amém. Que você durma profundamente nesta noite, que você sonhe com a humildade que Deus está plantando em seu coração, e que quando acordar amanhã, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.